Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos entrar em um novo tema na biologia que se chama ácidos nucleicos. Então podem anotar esse novo título no caderno, ácidos nucleicos, e aí a gente vai explicar como que funciona isso. Pessoal, existem dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Só que DNA e RNA são apenas siglas, então vocês precisam saber o nome deles. Então, DNA significa ácido desoxirribonucleico e o RNA significa ácido ribonucleico. Bom, é um nome complicado para se decorar, mas eu vou tentar ajudar vocês aqui. Com relação ao DNA, por que tem essa palavrinha aqui na frente, desoxirribonucleico? Esse des significa que falta um oxigênio. Tá vendo aqui na frente eu tenho des e na frente eu tenho oxi. Significa que está faltando um oxigênio. Não sei se vocês se lembram, eu comentei com vocês que os materiais genéticos, eles têm açúcares. Lembram que eu falei? Então, como que vai ser um ácido nucleico? Nós vamos ter um fosfato, que é representado aqui pela letra P. Nós vamos ter uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos. E temos também uma base nitrogenada. Nas nossas aulas de carboidratos, nós falamos que existe açúcar no DNA e no RNA, só que os açúcares eram diferentes. Como assim? Eu falei para vocês que lá na aula de carboidratos que a pentose ela tem 5 carbonos. Só que o açúcar do DNA ele tinha um oxigênio a menos, enquanto que o RNA tinha o oxigênio em uma quantidade normal. Por exemplo, na pentose do RNA, a fórmula desse açúcar é C5H10O5. O normal é essa fórmula aqui, C5H10O5. Esse açúcar é do RNA. Então, para quem assistiu às nossas aulas de carboidratos, vai se lembrar disso aqui, que a quantidade de oxigênio é a mesma quantidade de carbono, ok? Só que a pentose do DNA, ele tem um oxigênio a menos. Então, no DNA vai ser C5H10O4. Então, o DNA tem um oxigênio a menos na sua pentose, ok? Então, nessa parte do meio, essa parte azul aqui, no DNA vai ter um oxigênio a menos, ok? Então, essa é a diferença mais importante desse tópico. Então, nós temos dois ácidos nucleicos, DNA e RNA. A primeira diferença que eu acabei de citar é com relação à pentose. A pentose do DNA, ela tem um oxigênio a menos, enquanto a pentose do RNA tem um oxigênio normal, em sua quantidade normal, ou seja, o número de oxigênios é o mesmo que o número de carbonos. Tudo bem? Então, aqui eu coloquei do ladinho ó, a diferença. A pentose do DNA tem o oxigênio a menos e a pentose do RNA tem a quantidade normal. Bom, se eu perguntar qual que é a estrutura de um nucleotídeo, olha, outro nome entrando aqui na nossa matéria. O que é um nucleotídeo? Pessoal, é o seguinte, para eu formar, por exemplo, a fita de DNA, vamos supor que eu quero formar essa dupla fita de DNA. Para eu formar uma fita, por exemplo, eu preciso unir várias pecinhas menores. Então, vamos supor que eu pegue uma fita dessa aqui, que eu representei aqui no canto. Para eu formar uma fita de DNA, eu preciso juntar, deixa eu só trocar minha caneta, eu preciso juntar várias pecinhas menores.
Tá vendo aqui? Então, essas bolinhas que eu estou desenhando é uma representação de partes menores que vão formar essa fita de DNA. Então, vamos supor que seja, vamos lembrar de um cordão, de um colar. Para eu juntar um colar com aquelas bolinhas, eu preciso juntá-las para formar o meu cordão, para formar um colar. Da mesma forma acontece com o DNA ou um RNA. Para eu formar uma fita, eu preciso juntar várias partes menores. E qual o nome dessas partes menores, dessas bolinhas? Se chamam nucleotídeo. Então, é como se cada bolinha dessa aqui fosse um nucleotídeo, ok? Então, aqui eu tenho um nucleotídeo, aqui eu também tenho um nucleotídeo e assim por diante. Então, o que é um DNA e um RNA? Como que um DNA é formado? Pela união de vários nucleotídeos. Como é que um RNA é formado? Também da mesma forma, pela união de vários nucleotídeos. Tudo bem? Então, se eu quiser formar um DNA ou RNA, eu preciso juntar várias partes menores e o nome dessas partes menores, dessas bolinhas, se chamam nucleotídeo. Então, DNA e RNA, um ácido nucleico, ele é formado pela união de vários nucleotídeos. Tudo bem? E aí você me pergunta, tá, professora, eu entendi como é que eu formo um DNA e um RNA, mas eu quero saber como que é cada bolinha dessa que forma um ácido nucleico, ou um DNA ou um RNA. Como que é a estrutura de cada pedacinho pequeno desse, de cada nucleotídeo? Então, aí a gente especifica mais esse tópico. Então, como que um nucleotídeo ele é formado? Qual que é a estrutura dele? Nós temos um fosfato, uma pentose, que é o açúcar, e uma base nitrogenada. Vamos com calma. Lembra que eu estava representando para vocês aqui, eu falei sobre a pentose, agora vamos voltar. O que seria um nucleotídeo? É a união dessas três partes menores ainda. Então, se eu pego um grupo fosfato com uma pentose e uma base nitrogenada, essas três partes juntas vai formar uma bolinha dessa aqui, ó, da minha fita. Ok? Então, essa bolinha aqui, ó, que eu falei para vocês que é um nucleotídeo, essa bolinha tem essas três partes. O grupo fosfato, a pentose, que é o açúcar, e uma base nitrogenada. Então, vamos voltar. O que é um nucleotídeo? É uma parte menorzinha que tem na fita, ou do DNA ou do RNA, e essa pequena parte que se chama nucleotídeo, ele é formado por três partes menores. O grupo fosfato, a pentose, que é o açúcar de 5 carbonos, e a base nitrogenada. Só lembrando que a pentose, que é o açúcar de 5 carbonos, no DNA vai ter um oxigênio a menos, enquanto no RNA vai ter o oxigênio com o número normal. Tudo bem? Pessoal, então falando sobre as diferenças ainda. A primeira diferença eu falei com relação à pentose, não foi isso? Que na pentose do DNA tem um oxigênio a menos. E só lembrando que a pentose do DNA se chama desoxirribose, enquanto a pentose do RNA se chama ribose. Não esqueçam disso. Falando de mais diferenças. Bom, com relação ao DNA, o DNA é de dupla fita, ou seja, são duas fitas juntas, enquanto que no RNA nós temos apenas uma fita simples. Então, aqui na imagem o DNA é uma dupla hélice, são duas fitas, e no RNA nós temos apenas uma fita simples. Com relação às bases nitrogenadas, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção.
No primeiro slide eu falei com vocês assim, pessoal, uma fita de DNA, as fitas de DNA e a fita de RNA, para a gente formar elas, a gente precisa juntar várias bolinhas e cada bolinha se chamam nucleotídeos, não foi isso? E eu falei para vocês que cada nucleotídeo tem 3 partes. Então vamos lá. Cada nucleotídeo tem um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, certo? Agora a gente vai falar sobre essa parte aqui, ó. Sobre essa última parte, que é a base nitrogenada, tudo bem? Essa parte aqui é muito importante, então prestem atenção. Vamos lá. Quais são as bases nitrogenadas que nós temos aqui? Nós temos adenina, guanina, citosina, timina e nós temos também a uracila. Então, essa terceira parte aqui, que é a base nitrogenada, pode ser qualquer uma dessas que eu acabei de falar. Pode ser adenina, guanina, citosina, timina ou uracila. Só que aí vai depender do que a gente está falando, se é do DNA ou do RNA. Então, se eu te perguntar assim, ó, se tiver a base nitrogenada timina aqui, ó, timina, vou botar a letra T, se tiver a timina, você sabe com certeza que a fita que a gente está falando é de DNA, porque somente o DNA vai ter timina, ok? Então, isso é muito importante, somente o DNA tem a timina, ok? Então, se por exemplo, vamos supor que numa prova você veja uma imagem dessa aqui, e vamos supor que eles tenham colocado só uma fita. Então, você, num primeiro momento, você não sabe se é DNA ou RNA. Tudo bem? Então, vamos supor que ele tenha colocado lá em uma fita fosfato, pentose. Aí eles não falaram qual era a pentose, então até então você não sabe. Só que eles deram uma dica. Eles colocaram o terceiro, que é a base nitrogenada. E você percebeu que em um dos nucleotídeos, alguns tinham a letra T de timina. Ou seja, se algum nucleotídeo tem a letra T, com certeza aquela fita vai ser de DNA. Tudo bem? Agora vamos mudar o exemplo. Deixa eu apagar aqui. Vamos supor que, da mesma forma, você viu numa prova uma fita só e eles pediram para você descobrir se é DNA ou RNA. Eles colocaram lá o grupo fosfato, a pentose eles não colocaram qual que era, eles não falaram se era uma ribose ou uma desoxirribose, então não tem como saber pelo açúcar, né? Só que eles deram só a base nitrogenada. Ou seja, aqui nesse terceiro elemento você percebeu que ao invés da letra T, você percebeu que em um dos nucleotídeos tinha a letra U, de uracila. Então, se você viu que na base nitrogenada dessa fita, em um dos nucleotídeos, se você vê que algum tem a letra U, com certeza essa fita vai ser de RNA. Então, vamos lá. Nós temos vários nucleotídeos em uma fita, tudo bem? E cada nucleotídeo vai ter fosfato, pentose e base nitrogenada. Embaixo, fosfato, pentose e base nitrogenada. Tem vários, tudo bem? Aí, vamos supor que na prova eles colocaram que em uma base nitrogenada foi adenina. Bom, adenina, tanto o DNA quanto o RNA tem, então não vai ser uma diferença. Aí vamos supor que o próximo nucleotídeo tivesse assim, ó, fosfato, pentose e eles colocaram citosina. Bom, não tem como você saber ainda qual é. E na terceira eles colocaram fosfato, pentose
e colocaram a base timina. Opa! Então, no terceiro nucleotídeo, você já sabe, já tem certeza que aquela fita inteira vai ser um DNA. Vai ser a fita do DNA. Vou mudar o exemplo para a gente fixar. Vamos supor que você está olhando cada nucleotídeo para descobrir se aquele é um DNA ou um RNA. Aí o primeiro nucleotídeo estava assim, ó, fosfato, pentose, que eles não falaram qual é, e a base nitrogenada eles colocaram citosina. Bom, você olhou o primeiro, você não vai saber qual que é, porque tanto o DNA quanto o RNA tem citosina. Não é um diferencial para você descobrir. No próximo nucleotídeo, eles colocaram fosfato, pentose e guanina. Também não dá para você descobrir. No terceiro, eles colocaram fosfato, pentose e adenina. Também não tem como descobrir. Só que no quarto tinha fosfato, pentose e uracila. Agora sim dá para você descobrir. Você sabe com certeza que aquela fita é um RNA, porque em alguma das bases nitrogenadas tinha uracila, ok? Então, cuidado. Você vai diferenciar se é DNA ou RNA através do tipo de base nitrogenada. Se não tiver como você descobrir pela pentose, porque eu ensinei para vocês que a pentose do DNA é a desoxirribose, é aquela que tem um oxigênio a menos, ok? Se não tiver como você descobrir pela pentose, você vai para a base nitrogenada. Aí você olha todas as bases. Se alguma base tiver timina, a fita toda vai ser do DNA. Se em uma das bases tiver uracila, aquela fita inteira vai ser do RNA, ok? Então, o diferencial é você verificar se a base é timina ou uracila, ok? Então, esse é o primeiro ponto sobre a base nitrogenada. Então, para você descobrir se é DNA ou RNA, você olha para a base. Se tiver timina, com certeza vai ser DNA. Se tiver uracila, você já sabe que é um RNA. Agora, se eu te perguntar o seguinte, quais são as bases? Essa primeira pergunta a gente já sabe, né? É adenina, timina, guanina, citosina e uracila. Essas bases não tem jeito. Com o tempo, vocês vão se acostumando com os nomes e é muito importante você saber o nome das bases nitrogenadas. E como elas se combinam? Como elas se combinam? Vamos lá. Vou desenhar aqui uma fita de DNA. Vou desenhar aqui, eu vou botar a fita reta para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, aqui eu coloquei uma fita de DNA. Só que a fita de DNA, o DNA, na verdade, ele tem duas fitas, certo? Então, eu preciso montar a outra fita de DNA. Então, eu vou botar mais um risco aqui, porque o DNA é dupla fita, ok? Só que é o seguinte, gente, quando uma questão vai mostrar os nucleotídeos, eles não colocam o nucleotídeo inteiro. Por exemplo, nessa fita de DNA, tem vários nucleotídeos aqui, que eu falei para vocês, né? Para formar cada fita tem que ter vários nucleotídeos juntos. Só que em uma questão, eles não colocam o nucleotídeo inteiro. Como é que seria o nucleotídeo inteiro? Seria isso aqui, ó. Fosfato, pentose e base nitrogenada. Fosfato, pentose e base nitrogenada. Então, ficaria assim, ó. Fosfato, pentose e base nitrogenada. Olha como é que ficaria, ó. Só que aqui eu tenho um nucleotídeo só. Eu preciso de vários nucleotídeos. Então, aqui embaixo, ó, tem mais, ó. Fosfato, pentose e base nitrogenada. Tudo bem? Então, aqui eu tenho vários, ó, um embaixo do outro para eu formar a minha fita.
Só que em questão, eles não colocam tudo isso, eles colocam só a última parte, que é a base nitrogenada, que é o que a gente precisa para fazer a questão de ácidos nucleicos. Então, como que ficaria numa questão? De uma forma prática, vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer uma prova futuramente sobre esse assunto. Eles vão colocar só a terceira parte, que é o quadradinho, que é de base nitrogenada. Só que aí, essa base nitrogenada pode ser ou adenina, ou guanina, ou citosina, ou timina, ou uracila. Só que para não precisar desenhar os quadradinhos, eu vou colocar só a letra representando. Prestem atenção que isso aqui é importante. Então, vamos supor que nessa fita de DNA eu tenha fosfato, pentose e uma base nitrogenada que é a adenina, ok? Essa base nitrogenada eu só botei a letra para representar a base, a adenina. Vamos supor que aqui embaixo eu tenho uma base nitrogenada que se chama guanina. Aqui embaixo eu vou ter citosina, ok? E aqui embaixo eu vou ter timina. Professora, por que na fita a senhora não colocou uracila? Por quê? Porque somente no DNA nós só temos a base timina. Então, só de vocês olharem para essa fita, vocês já sabem que é um DNA. Por quê? Porque eu falei com vocês que se for DNA, a gente vai ter a letra T, de timina, ok? Se não tivesse timina, se tivesse a letra U, vocês já saberiam que seria um RNA. Só que lembra que RNA é fita simples. Tudo bem? Aí você me fala, tá, professora, a primeira fita a gente já fez. Como é que a gente coloca a outra fita? Como é que a outra fita ela vai ser formada? Nós vamos fazer o complemento dessas bases. Então, cada um, por exemplo, a letra A, que é a adenina, ela vai fazer um par. A letra A sempre vai fazer um par com a letra T. Ou seja, a adenina sempre vai fazer o par com timina. Sempre. Professora, mas e se a letra T vier primeiro? Não importa. Se nós temos a timina na frente, a letra A vai complementar. Então, o A sempre complementa o T. Então, é sempre adenina com timina. E se tiver timina na frente? Adenina. Não importa a ordem, tudo bem? Então, é sempre A com T. Vou colocar aqui no cantinho, ó. Sempre A combinando com o T. Nós estamos falando de DNA por enquanto. Tá, professora, mas e a letra G, que é a guanina? A guanina sempre vai formar um par com a letra C de citosina. Então, sempre vai ser guanina com citosina. Professora, se a citosina estiver na frente, não tem importância. Você coloca depois. Então, a letra C sempre vai formar um par com o G, que é a guanina. Então, sempre vai ser adenina com timina e guanina com citosina, ou vice-versa, ok? Eu nunca posso colocar, por exemplo, adenina com citosina, aí não pode. Sempre vai ser A com T e G com C, tudo bem? Então, essa segunda pergunta, como elas se combinam? Elas se combinam sempre A com T e G com C, ok?